Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso Plano 10 em 30, onde eu vou te explicar aqui o passo a passo para você emagrecer de forma definitiva, perder de 8 a 15 quilos, sem passar fome, sem voltar a engordar, sem ter que fazer exercício físico, de forma inteligente, duradoura, gostosa, tá? Onde eu te ensino aqui um método novo, mas revolucionário, explosivo, novo no Brasil, mas fora do Brasil é muito usado. E eu vou te ensinar nessas aulas que eu estou tendo terça e quinta, às 10 da manhã. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como vencer a vontade de comer doce, comendo doce. O problema não é os doces, é a forma que você come, a hora que você come, é o jeito que você come. E eu vou te explicar, então, como vencer. Se você fica comigo até no final, que você vai sair daqui já com dicas práticas. Coisas que você, sabe, aquela vontade doce... Perdão, nunca mais vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. E você que não me conhece, eu sou Márcio Soares, especialista no emagrecimento feminino. Tenho mais de 2.000 alunas, vou até fazer uma contagem ali para ver se não é mais de 3. Mais de 2.000 alunas. Estou aqui ensinando você, mulher, que já tentou de tudo, a ter um emagrecimento duradouro. Um emagrecimento onde nunca mais volta atrás. Onde você perde 8 a 15 quilos em 30 dias, sem passar fome, sem exercício físico. Hoje eu vou estar ensinando, então, como vencer essa vontade de doce, tá? Eu aprendi um pouco disso aqui quando eu estudava ainda, quando eu estava, né, bastantes anos atrás, eu estava vendo muito sobre nutrição e saciedade. E aí eu vi que nos doces também tem nutrição e saciedade. Estava estudando, tá? E aí eu vi, lógico, o estudo do David Sinclair da Universidade de Harvard, e eu estava fazendo um estudo dentro da Universidade de Stanford. E quando eu estava vendo aquele de Harvard e Stanford ali, estava fazendo uma comparação, a diferença que existia entre um e outro. E eu vi que não existia diferença no sentido de saciedade, nutrição, sirtuínas. Então, Stanford passou uma fórmula onde você literalmente faz uma conta. Tipo, 2 mais 2 é igual a 4. Matemática, cientificamente provado. Não é algo que você, se, não tem se. É só fazer, é ciência. Então, o Dr. David Sinclair descobriu a sirtuína, nós estamos simplificando esse processo. Em Stanford, eles simplificaram muito fácil, mas, claro, como eu sou do Brasil, eu consigo deixar mais fácil para nós aqui do Brasil, ou da língua portuguesa, onde nós vamos estar usando alguns pilares. Tá? Então, quando eu me formei em ciência dos alimentos e saúde, para você que está chegando agora. Então, eu não vim aqui te ensinar como é que eu acho que o tempo... Não, eu vim aqui te passar algo cientificamente provado que vai transformar a sua vida se você fazer algo. Não vai ter transformação se você fazer o mesmo. Não vai ter transformação se você ficar aí... eu já tentei de tudo. Não, você não tentou. Você não ativou sirtuínas. Você nem sabe como ativar. Então, existiam os pilares e dentro desses pilares nós conseguimos encaixar doces também. Então, você consegue emagrecer comendo doce. Eu vou te ensinar hoje nessa aula de hoje. Eu tô falando desde João Pessoa, Paraíba, aqui no Nordeste. E você, tá falando de onde? Coloca aí pra eu ver. Que parte do Brasil você tá falando? Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha aqui. Então, sim, gente, é possível eu te explicar aqui como é que você faz. Bom dia! Desde França. Seja muito bem-vinda, Gabriela, desde França. Tá muito frio aí na França? Bom dia, Shirley. Ou Shirley, né? Bom dia! Então, estamos ao vivo no Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Hoje o TikTok conectou. Peguei um outro celular, o outro ele estava toda hora desligando. Blumenau, Santa Catarina. Que massa, né? A gente tem gente de tudo quanto é lugar. Tem gente lá de Portugal. Seja bem-vindo Portugal, França, Blumenau. 4 graus lá na França. Tá fresquinho, né? A diferença é que lá tá mais preparado para esse frio, né? Então, vocês passam melhor. Top. E hoje eu vou estar explicando também sobre o nosso desafio Jejum 10x. Mas o que é o desafio Jejum 10x? Como que eu faço para me inscrever? Não é gratuito, é algo que você paga, mas, cara, o que você vai pagar não é nada pelo resultado que você vai ter. Mínimo que você vai pagar. E você vai entender hoje como que você aplica essas mudanças que eu vou estar aqui, porque tudo dentro do desafio está desenhado para isso. Eu vou te explicar mais sobre isso. O link fica na bio, na descrição aqui, para você poder se inscrever no nosso desafio. Bom dia, Brasília, Recife, bom dia, todo mundo aí. Então vamos lá, deixa eu já começar a explicar, que bastante coisa para a gente não perder tempo. Porto Alegre, Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu pensei que era Porto Alegre já do Rio Grande do Sul, mas eu vi Minas Gerais, né?
internet deu uma pequena cortada. Voltou. Vamos ver se não precisa pôr o cabo. Bom, acho que sim, né? Então, bora lá. Deixa eu explicar para vocês, então. Então, tá. Primeiro, você tem que entender o seguinte. Quando você começa a busca de emagrecer, quando você começa no processo de emagrecer, você vai ter que... Você tem que saber o que tem que ser feito. Você não vai vencer, principalmente a vontade de doce, que é praticamente um vício, simplesmente na sorte. Você não vai vencer o doce tomando um chá. Você não vai vencer o doce fazendo jejum. Você não vai vencer o doce contando calorias. Você não vai vencer esse obstáculo gigante que é vontade de comer doce, porque a indústria alimentícia usa isso para praticamente viciar a gente. Então é um vício praticamente. Então você não vai conseguir sair desse vício do doce, do carboidratos refinado e de muitas coisas. Porque quando a gente fala de doce, você acha que é só doce. Mas não é só doce. É a pizza, é o pão, é a massa. Às vezes tem pessoa que critica o outro, mas ela não consegue ficar sem o pão. Ela critica a pessoa que toma cachaça, cerveja, mas ela não consegue deixar de comer a coxinha. Ela não consegue de deixar, mas tem que deixar, não, tem que saber substituir. Isso que eu vou falar para você hoje. Você consegue substituir o doce por um outro doce que vai te dar o quê? Os pilares do emagrecimento. Se você não cumprir com esses pilares aqui, você vai sempre tentar, até ter um resultadozinho. Às vezes você está chegando aqui agora, você vai querer jejuar, você vai começar a fazer, que eu vou estar sempre ensinando sobre isso, você vai começar tendo um resultado, mas porque tudo que eu ensino aqui vai por semanas. Se você está chegando aqui e está pegando agora, isso vale por uma semana. Depois tem que fazer mudança, no máximo 10 dias. Cada etapa precisa de algo diferente. Para que você não pare no efeito sanfona, o efeito platô, efeito sanfona, platô, sanfona. Tem pessoas que estão há décadas vivendo, emagrece 2 e ganha 5. Emagrece 1 e ganha 3. Então você precisa entender primeiro isso. Tem etapas. E cada etapa tem que ser feita de um jeito diferente. Vou falar para você os pilares do meu método que faz você ter esse emagrecimento explosivo, saudável, ganhando saúde. Primeiro é a preparação. Você vai ver que cada etapa nós conseguimos pegar o mesmo que vai na preparação, a gente consegue usar na ativação, na adaptação, na intensificação e na manutenção. Essas são as etapas. Preparação, anota aí. Preparação, ativação, adaptação, intensificação e manutenção. Se você cumpre com isso aqui, cara, nunca mais você vai ter problema com emagrecimento. Nunca mais você vai ter problema com doce. Você vai emagrecer de forma gostosa, comendo docinho gostoso, que eu vou te ensinar aqui hoje ainda. Mas se você pula isso daqui, ou você não respeita a etapa que você tá? Às vezes você tá na etapa da preparação. O que é a etapa da preparação, Marcelo? É isso que nós estamos fazendo aqui. É antes de você se aprofundar em conhecimento mais profundo. É antes de você cair de cabeça em outras coisas. Se você tá na preparação, não adianta você querer intensificar. Se você tenta intensificar sem ter passado pelos outros pilares, com certeza você vai ter vontade de comer doce e você vai cair nessa vontade. Você não vai conseguir passar por ela. Por quê? Porque você não está seguindo os pilares na hora certa, você não está dando saciedade, você não está dando nutrição, você não está ativando as sirtuínas. As sirtuínas, no processo de ativar as sirtuínas, vão controlar a insulina. Controlando a insulina, você vai ter menos fome, porque depois vai entrar alimentos que vão trazer saciedade. Ativando as sirtuínas, ela repara seu metabolismo, protege seus músculos, queima gordura. Fazendo de qualquer jeito, pulando as etapas, você não sabe o que está dando certo, o que não está dando certo. E é só questão de tempo para você voltar para trás tudo de novo. Então, o que nós fazemos, por exemplo, no desafio? Nós vamos cumprir com esses pilares. É necessário passar por esses pilares. Você tem que passar por uma preparação. Então vamos lá, preparar. Você vai preparar o seu corpo. Toda mudança que você faz, toda ação gera uma reação. Você já prestou atenção nisso ou não? Tem uma luz que está piscando ou não? Acho que é essa luz aqui, né? Senão desliga. Você vai preparar o seu corpo. Ativação é ativar a sirtuína. Mas eu não sei o que é sirtuína. Deixa eu te explicar aqui o que é sirtuína. Em 1997, o Dr. David Sinclair. É interessante o Dr. David Sinclair, por quê? Porque ele viu um parente dele, se não me engano, a avó dele, tá? Agora eu fiquei na dúvida se era a avó, se era a mãe dele. No livro dele, quando eu li, ele fala lá. E ele fala assim que ela morreu com um problema de saúde.
né? E ele, então, se dedicou a querer solucionar esses problemas de saúde que está muito relacionado com a idade. Então, ele estava querendo criar remédios para as doenças relacionadas com a idade. Então, ele foi estudar para ver que, depois de uma certa idade, aumenta X, Y, Z. Aumenta a obesidade, aumenta câncer, aumenta Alzheimer, aumenta tal. E quando ele estava vendo isso, ele falou assim, e o que é responsável disso? Então, ele foi vendo que ia faltando algumas coisinhas. Uma das coisas que faltava era a ativação das sirtuínas. E ele entendeu que as sirtuínas eram um negócio que estava dentro da célula, isso aqui é uma célula, isso aqui é as sirtuínas. E que quando a sirtuínas é ativada, ela toma conta do processo. Ela se responsabiliza por fazer algo que você não está conseguindo. Inclusive, muitos remédios fazem essa ativação das sirtuínas de certa forma, para que as sirtuínas combatam certas coisas. Então, ele viu que, ativando as sirtuínas, todas aquelas doenças relacionadas com a idade, se você der um Google e procurar doenças relacionadas com a idade, você vai ver que as sirtuínas combatem. E não só isso, ela repara o metabolismo. Então, eu escuto constantemente mulheres com X idade falando, Márcio, o meu metabolismo está lento. Sirtuínas. Agora, quando nós temos, então, uma estratégia, um plano para ativar a sirtuína de forma inteligente, passando por esses pilares que eu acabei de falar aqui, se preparando, ativando as sirtuínas, se adaptando ao processo, intensificando esse processo e depois tendo a manutenção, porque não vale nada você perder peso, depois voltar a engordar tudo de novo, né? Quando você tem isso aqui bem de uma forma estratégica, você vai ativar as sirtuínas, mas fazendo o quê? Dando saciedade. Saciedade. Você não vai ficar morrendo de fome no processo de emagrecer. Você vai estar em paz. Eu, de normal, faço uma comida ao dia. Não tenho fome. Não é porque eu não quero comer. Querer comer é uma coisa. Eu passo na frente da pizzaria, sinto o cheiro da pizza e falo, nossa, que vontade de comer a pizza. Mas eu tô saciado, eu tô nutrido. Porque assim, ó, você pode comer 5 vezes ao dia e tá com anemia. Porque você não tá comendo os nutrientes ou porque você não tem absorção. Se você come alimentos que vai contra o seu tipo de sangue, não tem absorção. Tem pessoas que é sangue O e tá comendo alimentos que era para sangue A. Tem A que tá comendo alimento que era pro B. E aí vira uma bagunça, não tem a nutrição. Ela se entope de comida, inflama, cria uma aglutinação no sangue, o corpo tá lutando contra ele, aí cria as doenças autoimunes. Se você pega o sangue dessa pessoa, se você coloca o sangue dela no microscópio, você vai ver que ela tá constantemente com aquela aglomeração da célula ali, não consegue funcionar direito o corpo. E ela tá comendo um monte. Não é questão de você comer muito, é que não você comer certo, de acordo com o seu tipo de sangue. Isso nós vai explorar no nosso desafio. Desafio Jejum 10x, 21 dias. Tá? Mas aí você vai acontecer o seguinte, primeira coisa que você vai fazer, ó, no processo de preparação, você já vai começar a tirar alimentos, olha só, preparação. Você vai começar a tirar alimentos que não são nutritivos, que vão aumentar essa insulina, que é o hormônio do armazenamento, que vai inflamar seu corpo, você vai começar a tirar isso daqui e vai entrar com alimentos de nutrição, nutritivos. E isso a gente consegue fazer, às vezes, com coisinhas caseiras. A maioria das vezes, coisas caseiras. Ou o próprio alimento. Pensando aí mais pro seu tipo de sangue. Mas, pô, nutrição. Você olhou para nutrição. Aí você vai olhar para o quê? Saciedade. Se você não entra com a saciedade, com alimentos que te trazem saciedade, que, né, gorduras boas, fibra, você não vai conseguir manter o processo. Vai ativar no seu corpo um negocinho chamado grelina. Vai ter estresse no seu corpo, o cortisol vai nas nuvens. Agora, se a gente entra buscando a ativação das sirtuínas, trazendo saciedade, trazendo nutrição, o seu corpo vai começar a entrar no estado, vai ativar a sirtuína, vai começar a usar as gorduras, vai começar a movimentar as gorduras. Toda vez que você ficar sem comer, vai usar suas gorduras, mas se você respeita isso daqui. Aí vai acontecer o seguinte, você vai intensificar. Então, primeiro você viu que vai por etapas. Preparação, ativação, essa adaptação. Você tem que se adaptar a esse processo. Você tem que prevenir. Vai ter uma prevenção. Prevenção do quê, Márcio? Efeitos colaterais. Tem muitas pessoas que começam, aí começa a ter dor de cabeça, fica gripada. Eu não sei o que aconteceu. Já aconteceu com você alguma coisa assim ou não? Você começou ali, depois te deu um negócio, você parou no meio do caminho. Quantas pessoas começam a fazer uma academia, por exemplo, aí ela se lesiona. Ela vai correr, se lesiona. Ou ela começa a fazer não sei o quê, aí fica doente. Para no meio do processo. E aí
desiste. Por quê? Porque não soube fazer da forma correta. Agora, não. Se você entrar nesse processo, igual assim, ó, no desafio, primeira semana, a gente vai fazer uma preparação, tá? Essa preparação, que aqui a gente já tá se preparando também. O TikTok ali também, que parece que tá travando. Tá travando o TikTok, gente? Só ele mesmo, né? Que os outros tá ok. Né? Já aconteceu, é isso aí. Ó, tá vendo? Então, agora, se você, que nem no desafio, a gente vai começar, então, a fazer uma preparação aqui e no começo. Mas a gente vai entrar iniciando já nesse processo de ativação. Na ativação, então, ela vai entrar com alimentos altos de saciedade, mais nutrição, e já vai prevenir alguns efeitos colaterais. Primeira semana ali. Depois a gente vai entrar no processo de adaptação. Alguns dias você vai se adaptando a isso aí. Aí, uma vez que você se adaptou, a sirtuína já está ativada, aí a gente vai pensar em intensificar. Aí, o que é intensificar? A gente consegue, então, driblar esse problema com o doce usando essa estratégia que eu vou falar aqui para você. Tá? Por quê? Porque você vai usar o próprio doce para combater o problema com o doce. Mas como assim? Tem o doce certo, que vai te dar saciedade, nutrição e que vai ajudar no processo de ativação das sirtuínas. Você tá entendendo ou não? Você não vai deixar de comer o doce. Principalmente no processo de preparação e ativação e adaptação. O doce que eu vou passar aqui hoje, né? Você não vai lá na padaria e pegar qualquer um. Não, tem o doce certo. Que você mesmo faz. Muito simples. Então você vai fazendo, né, de forma inteligente, respeitando, trazendo essa saciedade, trazendo isso daí que eu tô falando. Aí o que dá para fazer mais? Por exemplo, ó, vou pegar um exemplo aqui, ó, claro. Muito claro. Um chocolate. Você sabia que um simples chocolate, ó, quando a gente está ó, pra você ver a diferença que existe entre uma etapa e outra. Se você está na etapa de preparação, a gente consegue. A preparação e ativação, a gente pode entrar com chocolate 70%. Que até pode ser adoçado com açúcar. Mas quando você estiver já nesse processo de adaptação, aí já não é muito legal esse de 70%, se não tiver adoçado com outra coisa. Se tiver açúcar, já não dá bom. Porque você não vai conseguir entrar nessa ativação, muito menos na adaptação. Você vai mudando, tá entendendo? Preparação, essa adaptação já começa a fazer uma mudança, daí depois você vai na ativação, na adaptação, intensificar e manter. O que você usa, então, em uma, não é o mesmo que você vai usar lá no final. Mas por mais que lá no final a manutenção, o que eu vivo hoje, é muito mais tranquilo. Márcio, mas isso daqui eu vou conseguir tudo em um mês. Você consegue entrar nesse processo em um mês, mas vai precisar de mais tempo, tá? Principalmente para você criar um estilo de vida. Tem estudos feitos, por exemplo, lá na Inglaterra, que eles viram que é o seguinte, para você criar literalmente um novo hábito, você lembra que eles falavam que era 21 dias, né? Ah, Márcio, é 21 dias, você pode ver que o desafio de jejum da é 21 dias, mas 21 dias é o início de um novo hábito. Por que eles falaram antes que era 21 dias? Porque eles viram o seguinte, os caras iam para a guerra, quando eles voltavam da guerra, às vezes eles tinham uma amputação de um membro, perdiam um braço, perdiam uma perna, e era mais ou menos 21 dias o tempo que eles passavam para notar que ele não tinha mais aquele braço. Então, muitas vezes, dentro dos 21 dias, o cara ia, mesmo sem ter o braço, ele fazia o movimento de pegar a garrafa. Aí ele falava, tô sem o braço. Ou ele caía até, porque ele colocava a perna ali para levantar e não tinha perna. E eles viram que era mais ou menos 21 dias para essas pessoas, sabe, ver que não tem mais. Então, eles falaram, então agora ele se adaptou com isso daí. Mas estudos mais recentes, feitos na Inglaterra, por exemplo, eles viram que o processo em si demora 66 dias. Porém, nesses 21 dias é aquele que, sabe quando você faz, sabe aquele momento crítico que você sai e depois você vai pegar uma... Então, aquele momento mais crítico, aquela subida, depois você vai pegar um momento mais reto, depois você vai pegar uma ladeira. Só que se você não passa por esse momento mais crítico, que são esses 21 dias de forma certa, você desiste. Por isso que a maioria das pessoas desiste no meio do processo. A maioria das pessoas nunca vão conseguir ter emagrecimento e saúde. Elas podem até ter uma coisa ou outra, emagrece e ficam doentes, emagrece com pelanca, emagrece perdendo músculo, emagrece com uma cara de pálida, parece que tá com 20 anos a mais. Emagrece sem dormir, emagrece na garra, na força de vontade, mas daí é um negócio triste. Emagrece nunca mais comendo um doce, morrendo de vontade de comer um docezinho. Ela não sabe que existem alternativas. Mas quando então você começa a ver que
21 dias é o ideal para você se preparar, para você entrar nesse processo de adaptação. Depois você vai tendo outras coisas, né? Você vai ter mais, como que eu falo, mais desafios e mais coisas para você fazer, ou mais aulas para você dar continuação nesse processo. 21 dias é fundamental. Muito. Se você não entra nesse processo pelo menos 21 dias, difícil. Então eu falo isso, entre nesse desafio. Ainda está no primeiro lado, eu vou explicar mais, mas entrem agora. Porque isso pode ser a virada de chave na sua vida. Para você literalmente entrar nesse processo de preparação, ativação, prevenção. Efeitos colaterais tem que prevenir. Daí você vai, nessa adapta, aí a gente vai olhar para intensificar. Aí é onde você emagrece de verdade. Aí é onde você vai conseguir fazer outras coisas. E aí depois você vai manter o processo. E aí, às vezes você está mantendo, você vai voltar de novo a intensificar, manter. Intensificar, manter. Você aprendeu. Quem aprende não depende. E aí você, que nem eu falei, ó, você vai trazer um alimento, um chocolate 70%. Então você consegue trazer ele aqui nesse processo aqui, ó, já no processo de preparação e no processo de ativação. Depois você vai procurar um que seja adoçado com estévia. Adoçado com estévia. Não com, sabe assim, tem que ser estévia mesmo, não com certas coisas, não. O melhorzinho é o adoçado com estévia. Depois a gente vai entrar no processo mais de adaptação. Aí eu diria assim, ó, vamos mudar um pouquinho, vamos entrar num chocolatinho de 85. Márcio, mas ele é muito amargo. Quando você tiver aqui, que já vai estar passado pela primeira etapa, nessa preparação e essa ativação, ativando a sirtuina, seu corpo já começa a movimentar as gorduras. Você já vai estar com mais saciedade, você já vai estar com mais nutrição. Você já vai conseguir mudar, o seu paladar vai mudar. Você vai conseguir comer alimentos que antes, às vezes, você não comia. E você vai notar que existem sabores nas coisas. Por quê? O que a indústria fez hoje por hoje? Ela fez, tipo assim, uns sabores que são igual açúcar. Cara, é uma explosão no cérebro. Então faz você querer aquilo ali. Mas você vai notar que cada fruta tem um sabor diferente. Coisas que às vezes você não consegue notar porque você só sente doce. Você só sente aquilo que a indústria quer que você sente. Agora, quando você começa, então, a fazer essas mudanças, vai estar nutrição. Se nutrindo. O seu corpo vai estar de uma forma, tipo assim, no próprio processo de nutrição, você está prevenindo efeitos colaterais na hora que você for intensificar com o jejum. Dentro das etapas, todas as etapas têm um porquê. Vamos ver se eu expliquei bem essas etapas. Preparação, para você entrar, sair do que você está agora. Você está num processo, num estado de ganho de peso, mas eu estou contando que eu não sei. Você está olhando para hormônios? Se você é mulher, principalmente, não olha para hormônios, o que faz você ganhar peso é um hormônio. Tem vários, mas o principal é insulina. Então você vai, a preparação já é para começar a controlar esse hormônio. Dentro dessa preparação a gente já vai entrar com nutrição e saciedade. Saciedade. Alimentos que são ricos em fibras, ovos, carnes, peixe, abacate, vegetais, que vai te dar mais saciedade. Nutrição. Às vezes o próprio doce que eu tô falando aqui. Chocolate. Chocolate certo aumenta a nutrição. Então a gente vai começar a entrar com esse próprio chocolate, igual eu fiz até uma receita aqui para vocês. O mousse de chocolate, mousse de abacate com cacau. Isso eu usava muito quando eu estava com vontade de comer doce. E não me atrapalhava. Deixa eu beber um golinho de água. Mas você começa. Você está querendo, então, por exemplo, você está no desafio já. Você entrou no desafio. Eu falaria para você, então, o quê? Você pode já comprar primeiro um chocolate 70%. Você tem que esperar, então, o seu corpo se adaptar para você ver que está mudando o seu sabor para ficar mais fácil ir para o outro de 85%. Às vezes, quando você já tenta ir no de 85%, você não consegue. É igual tirar o açúcar do café. Muitas vezes você não consegue tirar o açúcar do café porque você está querendo fazer de uma vez. E aí aquele negócio é tão chocante, tão ruim, que você não consegue. Tá vendo? Você sai de um doce para um negócio muito amargo. Às vezes você usa café que nem é café. Agora, quando você começa a fazer a mudança de forma, né, devagar, sabe, procurando essa adaptação tranquila, sem forçar a barra com o seu corpo, com o seu paladar, com o seu cérebro, cara, vai ficar muito mais fácil.
Então começa, se você já está no desafio, não me inscrever ainda, Márcio, então corre lá no link e se inscreve, que já vai começar domingo agora, tá? Começa comprando chocolate 70%. Nossa, Márcio, é muito amargo, porque você está acostumado com açúcar e chocolate, não era chocolate. Você vai então começar devagar, 70%, pode ser até adoçado com açúcar, na primeira etapa, na preparação. Depois você vai trocando, você vai comer, ele vai dividir ali um exemplo para 7 dias, para depois da refeição você vai comer aquela quantidade que você dividiu. Primeira etapa, preparação, você vai dividir aquela barrinha para 7 dias. E aí todo dia depois da comida, a hora que te dá vontade de comer doce, você come aquilo ali. Olha só. Entendeu ou não? Depois você vai procurar, você vai mudar para um chocolate um pouco mais puro. Não é mais amargo, gente, é mais puro. O chocolate, ele tem flavonoides, ele tem coisas que ajudam na ativação das sirtuínas. Mas o açúcar que eles colocam no chocolate desativa as sirtuínas. Então muitas pessoas comem muito chocolate, mas não ativa as sirtuínas. Porque ela não tem outras coisas para ajudar no processo. Então se você começa a fazer isso devagar, primeira semana, eu falei, chocolate 70%. Na outra, 85%. Pode ser até adoçado com açúcar ainda? Pode até ser, mas de preferência adoçado com stevia. E aqui, esse já não tem que durar uma semana, tem que durar 2. E aí você já vai começar a comer ele só na hora que você tem aquela vontade do doce. Mas eu não gosto de chocolate, vou te dar outras opções já. Mas por que eu tô falando isso? Quando você estiver saciada, você vai notar que você vai perdendo a vontade de comer aquilo. Parecia ser um negócio muito... não consigo ficar sem doce. Mas quando você começar a trazer essa saciedade, essa nutrição, você vai perdendo. Aí você vai ver que existe aquela vontade. Eu passo... onde eu moro, tem debaixo do meu prédio, tem uma pizzaria de fermentação lenta, que é aquela que eu gosto. Isso que eu tô fazendo aqui também vai te ajudar a com vontade de comer pizza, pastel, hambúrguer, tudo vai ligado, tá, gente? Por mais que um é salgado e o outro é doce, é mais ou menos igual para o seu cérebro. Então você vai ter uma saciedade, um negócio diferente. Deixa eu ver, esse celular tá muito quente, por que ele tá lento? Bom, TikTok... Gente, vocês estão no TikTok, Instagram e YouTube. Eu sou o Márcio Soares, tá? Você pode ir para lá também. Ótimo. Você vai começar a trazer, então, essa saciedade, essa nutrição, e automaticamente você vai perdendo a vontade de certas coisas. Aquilo que antes era difícil começa a ficar fácil. Você vai estar saciada, você vai estar nutrida. E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai ter mais alternativa. Você tem essa opção do chocolate 70%. Agora vamos entrar com a opção de mousse de abacate com cacau. Olha só, isso eu fiz muito já. Então eu tava lá querendo, né, no processo, às vezes querendo dar uma secada, né, nem mais emagrecer, foi mais não queria secar. Então eu tava procurando algo que trazia saciedade e nutrição. Mas que pudesse tirar aquela vontade do doce. Então, mousse de chocolate com cacau, você vai pegar um abacate maduro, 2 colheres de sopa de chocolate 100%, vai adicionar isso num liquidificador, ou se não é algo que der para bater, né? Eu tinha um negocinho pra fazer. Tá. Você vai adicionar um pouco, eu recomendo você usar sempre essa stevia. Nossa, Márcio, mas stevia é tão cara, né? Um negocinho assim, é nos 70, mas gente, você vai ver que um negocinho assim, tem uma marca que chama Colorandina, você vai usar um negocinho que vai dentro lá, uma medidinha, que vale por 1 colher de açúcar. Então, quer dizer, um potezinho daquele daria para sacos e sacos de açúcar. Se você fizer a matemática, você vê que não vai ficar muito diferente uma coisa da outra. Só que essa stevia não vai mexer na sua insulina. Lembra o hormônio do armazenamento? E vai dar aquele toque de doce. Então, você vai adicionar esse pouquinho de stevia, bem pouquinho. Aí dá a opção para você adicionar também, sabe o quê? Um leite de coco. Nisso daí. Vê aqui, o que virou aqui? Praticamente uma vitamina. Uma vitamina de abacate. Todos os ingredientes no liquidificador, e aí você vai bater, ele vai virar aquele creme, ou com aquele, né, com o processador. Você vai levar na geladeira, por 30 minutos, se não estiver tão gelado, vai ficar mais cremoso ainda. Cara, você um mousse. Olha só. Que você pode dar pro seu filho, pro seu neto, eles vão adorar. Ninguém vai saber que o negócio é saudável. Porque tem um preconceito, né? Se você falar para as pessoas que aquilo ali é algo saudável, que tá com leite de coco, outra opção de tipo de leite, as pessoas vão achar que é algo ruim.
Mas se você faz isso e dá para o seu neto e dá para o seu filho, eles vão comer, vão chupar o dedo. Hoje por hoje, crianças e tudo, cara, elas comem certas coisas porque você não sabe fazer outras coisas, porque é muito fácil, viu o que eu falei? É o mesmo. É a mesma vitamina de abacate praticamente, só que feito com uma outra opção de leite, com um adoçantezinho, um chocolatezinho puro. Olha só para você, o outro inflama, o outro é retenção, o outro rebenta com seu intestino, o outro cria essa dependência de doce, faz você ganhar peso. E esse, o que ele faz? É totalmente diferente. Tem gorduras boas, antioxidante, tem triptofano, coisa que a maioria das pessoas tem deficiência quando elas estão no processo de emagrecer. Por quê? Quando você começa a emagrecer, você começa a tirar banana, né? Na maioria das vezes você vai tirar banana, arroz. Mas por que tira banana, arroz? Arroz é praticamente açúcar. Batata, praticamente açúcar. Mas lembrando, você vai tirar de forma inteligente, aos poucos, respeitando o seu corpo, não é tirando uma vez. Você vai tirando essas coisas porque isso aqui estimula essa insulina. Vai ter muito, né, muito açúcar no sangue, vai ter a resposta que é a insulina com o hormônio do armazenamento. Quando você tira essas coisas, eles também têm esse triptofano. Por isso que muitas pessoas que fazem cetogênica ficam estressadas, sem dormir. Por isso que muitas pessoas fazem low carb ou que estão tentando emagrecer começam a ficar estressadas. Mas aqui você já vai conseguir solucionar esse problema trazendo triptofano, que vai ajudar você a ter o seu sono normal. Então, nutrição, saciedade, gorduras boas. Quando você começa, então, a usar, olha só, uma sobremesa, o cacau, o chocolate, 70%, 80%, é alto em gorduras boas. O abacate, e esse processo que nós estamos usando aqui, esse mousse, é alto em gorduras boas. Você começa a comer gorduras boas, seu corpo vai começar a usar essas gorduras. Quando você entrar no processo de jejum, o seu corpo já está adaptado. Por quê? Porque você passou pelas etapas, lembra que eu falei? Você passou pela preparação, essa ativação da sirtuina que vai começar a usar as gorduras. Você se adapta nesse processo. Você se adaptou nisso já, você já está adaptada. Você vai usar o jejum para intensificar. Uma vez que você começa, então, a usar o jejum nesse processo, o seu corpo que já está usando as gorduras que você está comendo, ele vai ver, cara, gorduras é algo muito bom. Onde encontrar gorduras? Aí eu te pergunto, e onde o seu corpo vai encontrar gorduras para se manter quando você não come? Coloca aí para mim. Onde tem gorduras? No fígado, nas vísceras, na papada, no braço. Tem mulheres que têm um braço assim de gorda. Tudo isso é comida que você vai estar estimulando o seu corpo a usar elas. Aí você viu que eu falei que tem as etapas? Quando você segue as etapas, não importa se você está amamentando, se está grávida ou não. Porque o processo... O que vai mudar para uma mulher que está grávida ou a mulher que está amamentando? O processo de intensificar. Mas você viu que as outras etapas são iguais? Essas etapas aqui, ó, preparação, ativação, adaptação, é igual para todos. Nesse processo aqui de preparação, preparação uma semana, ativação uma semana, adaptação uma semana... 3 semanas se passaram, 21 dias praticamente. Na intensificação, que essa é a 4ª semana. Aqui é onde muda para anciã, para velhos, né? Para mulheres grávidas, para amamentando. Por quê? Porque ela vai intensificar menos. Mas o próprio processo de preparar, ativar e tal, você já está com as sirtuinas ativadas. O que vai acontecer? Você já vai estar emagrecendo. Aí nós vamos usar o jejum, o exercício, ou seja, para intensificar um resultado que você já está tendo antes com a mudança. Então dá igual se você... Por quê? Porque você não vai precisar intensificar de muitas horas. Porque, vamos supor, porque você está amamentando. Porque você está grávida. Porque você tem uma certa idade. E aí, o que pode mudar? Em vez de você perder 15 quilos em um mês, você perde 10. Porque a própria mudança na alimentação vai ativar as sirtuinas que usam a gordura como energia. Você vai fazer uma mudança inteligente. Aí é igual para qualquer pessoa. Na intensificação, a única coisa que vai mudar para grávida, amamentando e anciãos. Só isso. E a manutenção. A manutenção é igual para todos também. É só na hora de intensificar, que é onde entra o jejum. O problema é que as pessoas querem usar o jejum antes. E aí, quando você usa o jejum antes, você aumenta a fome. Porque fica menos nutrição. Entendeu? Aí você tá grávida, não sabe que tem que tomar precauções. Você tá mal já. Você ainda vai e entra com o jejum, cara. É lógico que você vai ter problema.
Não é o jejum o problema, é a hora que você está usando ele. Você não se preparou para nada. Agora, quando você começa, então, você vê aqui, tudo isso, até a sua sobremesa vai ser saudável. Até a sua sobremesa vai ser que vai te dar nutrientes, que vai te dar saciedade. As outras sobremesas, elas são ao contrário, não traz nutriente. Elas criam mais fome, porque esse é o objetivo da indústria. Tem estudos que falam assim, ó, que quando você toma café da manhã, você tem mais fome no almoço. Por quê? Porque os cafés da manhã estão desenhados para te dar mais fome. A fome e a vontade doce não está em comer grandes quantidades, está em comer o certo na hora certa, na etapa certa. Isso você vai ter no desafio Jejum 10x, tá? Então tá. O que eu passei aqui? Vamos ver. Eu passei então para vocês o mousse, passei o próprio chocolate. O que mais que dá para você usar? Tem um bombom de coco. Vamos lá ver esse bombom de coco. Uma xícara de coco ralado, sem açúcar. 2 colheres de óleo de coco ou creme de leite. Olha só a saciedade. O coco traz saciedade. 2 colheres de sopa de óleo de coco ou creme de leite, saciedade. O toquezinho de stevia, esse adoçante. Pode colocar um extrato de baunilha, um toquezinho de canela, depende. Tá? Isso vai depender de você. Na cobertura, você pode usar aquele mesmo chocolate que a gente falou lá, para jogar um pouquinho por cima, adicionar um pouquinho por cima. Bora lá. Misturo todos os ingredientes do recheio até formar uma massa modelável. Modele pequenos bombons ou barrinha. Leve ao freezer por 30 minutos. Só misturar. Você viu? Você vai ter saciedade, vai ter nutrição. Tudo isso vai ajudar você a controlar esse desejo pelo doce. E vai fazer você emagrecer. Nossa, Márcio, mas é muito calórico. Gente, esquece calorias. Calorias é o pior erro que existe hoje em dia. Que isso está sendo prolongado porque a indústria está de trás ainda. Quando você entender, cara, você não é uma máquina, você não é um robô para ficar contando calorias. Você é uma pessoa que tem hormônios. E tem alimentos que são calóricos, mas não mexem na insulina, que é o hormônio do armazenamento. Por isso que você vive morrendo de fome, morrendo de vontade de comer doces. Depois de uma idade mudou, tá? Aí você vai fazer o quê? Você pode adicionar aquele chocolate, você pode esquentar ele para ele ficar mais fácil de adicionar, né? E esse vai ter esses pequenos bombons que você vai modelar ele, fazer uns bombonzinhos, como se fossem uns brigadeirozinhos, né? Depois você tem outra opção de comprar, às vezes, a própria pasta de amendoim, pronta, que já vem como brigadeiro, tudo, mas tudo isso são coisas que vai te dar saciedade. Outra opção, morango, bater com leite de coco e adicionar. Vê? Tudo opções de sobremesas que vão te ajudar. Tudo isso você consegue usar no processo de emagrecer. De forma inteligente, na hora certa, no momento certo. Quando você começa a usar isso daqui de forma inteligente, na etapa certa, na quantidade certa, porque é isso que eu falei, gente. Se você está na preparação e você já quer, já faz tudo de qualquer jeito, sem saber. Por isso que no desafio, vou até explicar para você como vai funcionar o desafio, ó. Desafio Jejum 10x. Você vai perder de 5 a 10 quilos em 21 dias. Sem fome, sem flacidez. E o melhor, sem engordar de novo. Você não vai fazer o 21 dias, né, chegar no final e parar. E a gente vai fazer um negócio que é mais gostoso. Você que está no Instagram e quiser ver um slide, tá no meu YouTube. Eu sou o Márcio Soares. A gente vai fazer um processo de forma mais gostosa. Forma fácil. Sabe o que é isso, gente? Sem sofrer. Não, mas isso aqui eu gosto mesmo de sofrer, sabe? Eu gosto de ter um chicote assim, aí tá, chicotada mesmo. Aí é com você, contando caloria, pesando comida. Eu vou na academia aqui, né? Ontem eu parei ali fora, fiquei um pouquinho ali esperando. E aí eu tava vendo um cara lá, tudo pesadinho. Tantas gramas disso, tanta grama daquilo, tanto eu falei, cara... A vida pode ser tão mais leve, tão mais fácil. E no desafio você vai aprender isso, essa leveza, essa facilidade, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, você vai ter missões diárias, inteligente, para a etapa certa, no momento certo, de acordo com o seu objetivo. Mas quanto tempo é o desafio? 21 dias, você vai ter 30 dias dentro daquele grupo. Vai começar, esse, no caso, vai ter todos eles têm uma data específica. Eu não vou nem falar a data aqui, porque vai que, né, você chegou depois e tá. Mas tá aí já. Sempre vai ter um próximo. O que é? O desafio é algo vivo. É algo que você vai ter tarefas diárias, fáceis, sem ter que ir numa plataforma, sem ter que ficar assistindo um monte de aulas. É algo mão na massa.
Tudo pensado para você que tem mais idade, que tem problema com tecnologia, tá? E nele você vai estar num grupo. Quer ir rápido, vai até sozinha, mas não vai conseguir chegar longe, porque longe tem que ir acompanhada. Quantas pessoas falam, mas minha família não me apoia, desafio. E aí, Márcio, isso fica gravado, quando tem aulas, fica gravada, vai ter um link para você assistir. E os conteúdos que vai ser disponibilizado para você inscrito no seu grupo do WhatsApp lá, o mesmo grupo que vai ser aberto para tirar dúvidas e tudo isso, esses conteúdos lá, eles vão estar em cima no grupo, vai ter uma descrição, assim. Você vai clicar, vai estar lá o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, tá entendendo? Então, assim, ó, dia 1, dia 2, dia 3. Enquanto precisa mudar, você vai ter tarefas. Vai ter tarefas que é para um dia, tem tarefa para 2 dias, tem tarefa que pode ser até 3 dias, que vai se repetir. Mas por quê? Porque tem adaptação. Você faz, espera se adaptar, espera seu corpo reacionar, espera. Aí depois faz outra mudança, espera mais um pouco. Tem mudança que você pode fazendo todo dia, mas tem mudança que você tem que esperar um pouco. Para não ter aquele efeito, sabe? Para você voltar para trás, para não ter efeito rebote. Tá bom? As pessoas que participaram desse desafio, todas elas saem no final com uma mentalidade diferente, com resultados diferentes. Porque é algo diferente. Você não vai fazer mais no mesmo. Tá? Grupo. Ali as meninas falando, o grupo nos fortalece. É maravilhoso ficar aqui. Todas unidas, apoiando uma a outra. Você não vai ter só eu, você tem um grupo, uma comunidade, todo mundo no mesmo objetivo. Se você vai por aí e você falar que você está tentando emagrecer, se você falar certas coisas, as pessoas vão te criticar. No grupo, não. E aí o grupo vai ser aberto, você vai ter as pessoas fazer perguntas e eu também vou tirar dúvidas. Tá? Então você vai ter coisas sempre ali para você estar todo dia fazendo coisa diferente. Por que é essencial estar no grupo? Porque, como eu falei, o grupo te dá força, o grupo te dá ânimo, o grupo te incentiva. E o principal, não sei o que eu vou fazer hoje. Eu tô precisando emagrecer, mas não sei o que eu vou fazer hoje. Esquece daí. Pum, tarefa diária. É só aplicar. Você tá entendendo ou não? Aí você vai ter o que você precisa, aplica. Aplica resultado. Aplicar e resultado. Aplicar e resultado. Ponto. Márcio, quanto que vai custar isso aí? Último lote. R$300. Se eu não tiver enganado, hoje ainda está no lote 1. Se você clicar e ir lá, pode ser que você ainda pegue o lote 1. Se você esperar, vai pegar o último lote. Lote 1, hoje, se tiver ainda, né? 12 de 9,70. Mas eu não tenho dinheiro. Se você tem um passo a passo, mudança de vida, iniciar nesse processo que vai transformar a sua vida. Se você não tiver R$9 ao mês, que é um café, eu fui tomar um café ali, eu gastei R$13,90. Um café que você toma. Ou 97 à vista. Onde você vai literalmente dar aquele pontapé inicial que vai transformar a sua vida. Nossa, Márcio, queria tanto que fosse de graça. Eu também, se pudesse, né? Se eu não tivesse pago a internet, se eu não tivesse... Também. Mas é assim, a vida é isso. Só que você não está gastando dinheiro, você está invertindo dinheiro na sua saúde. Tudo que você inverte na sua saúde, você está plantando algo que você vai colher. Você está plantando na sua saúde e vai colher muito. Porque quem investe na saúde não vai investir na doença. Quem investe na saúde não tem que gastar dinheiro com doença. Mas olha só, não fazer nada é fazer algo. Márcio, hoje eu não vou fazer nada. Não, você está fazendo. Não fazer nada é fazer algo. Porque você já está no processo de adoecer, você já está no processo de ganhar peso, você já está no processo que vai te levar àquilo que levou seus pais, seus tios, o que a maioria das pessoas estão vivendo. Diabetes, hipertensão, dores, obesidade, se olhar no espelho e cair de choro, libido no chão, casamento indo pro beleléu, porque sua libido vai pro beleléu, porque você não sabe o que comer, você não sabe o que fazer, Você já está no processo. Não fazer nada é continuar nesse processo e é aquela bola de neve, é só ir no mais. Eu poderia até te falar para você, não, você tem a opção de não fazer nada e continuar. Cara, continuar do jeito que você está ainda. Pelo amor de Deus, né? Como é que tá aí? Tá bem? Tá feliz? Tá dando certo? Então continua. Não tá? Então, cara, você tem que pegar outro caminho. E eu poderia falar, não, é só estudar, mas você não vai conseguir isso daqui que eu tô dizendo. Você vai... Conversa com o seu médico, com o nutricionista, com o endócrino, pergunta para eles de sirtuínas. Só se eles assistiram minha aula aqui para saber.
Quer dizer, você está sabendo mais do que eles. E dentro desse desafio, você vai ter tudo isso para ativar as sirtuínas, intensificar as sirtuínas e viver com elas ativadas. Esse é o principal objetivo. Então, não adianta, né? Você querer aprender na internet com videozinhos de dicas. Você já deve ter visto isso. Então, o que você precisa? Tá nesse grupo. Aprender. Porque quem aprende não depende. E com certeza, uma vez que você está ali dentro e você está aplicando aquilo ali, os resultados vão te atropelar. É a bola de neve do outro lado. Você está numa bola de neve agora pro lado da doença, né? Passando mal. Agora você vai fazer o contrário, lado da saúde, emagrecimento, autoestima. Você vai tirar uma foto e vai estar feliz. Agora, do jeito que tá, você tira 20 e não acha uma boa. Tá entendendo? É um negócio que você vai estar vibrando com seus resultados. Você tem dúvidas sobre esse processo? Sobre o que você tem que fazer? Para participar do desafio é muito simples. Tem até um linkzinho ali que a minha equipe já compartilhou. Você vai clicar ali, tem lá as explicações e tudo isso, fazer seu pagamento e entrar no grupo. Tudo vai acontecer no grupo do WhatsApp para ser fácil para todo mundo conseguir fazer. Tá bom? E aí, cara, resultados. Márcio, o que eu espero do desafio? Resultado. Só aplicar, seguir o passo a passo e ter resultado. E o principal, ser feliz. Eu acho que uma coisa que você merece hoje em dia, primeiro, é parar de ser enganada e ser feliz. Feliz com você, feliz com o seu corpo. Ter energia. Ter disposição, porque tudo vai mudar. Você, tendo isso, energia, sendo feliz, cara, você vai ser melhor no trabalho, você vai ser melhor mãe, vai ser melhor, não sei, esposa. Tá entendendo? Tudo vai mudar. Isso. E estamos no primeiro lote aqui, que colocou ali. Primeiro lote. Então você consegue aproveitar ainda o primeiro lote. Dúvida? Manda lá a sua dúvida. Então a gente viu assim, ó. Tudo que você vai fazer no processo vai aumentar a sua imunidade, saciedade, nutrição. Aí eu te faço uma pergunta. Grávida pode aumentar? Grávida pode melhorar a imunidade? Pode aumentar a imunidade? Pode ter mais nutrição? Pode emagrecer sem pelanca? Grávida pode fazer isso? Pode, né? Grávida pode ter mais saúde? Pode. Velho? Também. Amamentando? Também. Eu tenho aluna grávida. Gente, não é jejuar. É fazer umas mudanças, que o seu corpo ativa as sirtuínas, se adapta e depois usamos o jejum, se necessário, para intensificar. O único que muda é isso. Mas as mudanças na hora certa é o que vai fazer a diferença. As mudanças é o que te cura da diabetes tipo 2. As mudanças que te cura da hipertensão. Não é o jejum, por isso que tem diabético jejuando e batendo carro aí, desmaiando. Porque não está sabendo fazer, está usando o que é para intensificar no momento de preparar. Viu? Se você entende as etapas e respeita elas, o resultado vai ser consequência. Porque você vai ativar essa benção aqui das sirtuínas. Não tem como você não ter resultados com as sirtuínas ativadas. É simples, é matemático, é ciência. Não é sorte, gente. Para de tentar fazer as coisas na sorte. Até quando você vai ficar tentando fazer as coisas com chá milagre? Ai, meu Deus. Mas, ó, já teve dicas práticas, tem um desafio com preço que não tem outro. E o principal, acompanhamento. Eu vou estar com você ali no grupo, te acompanhando, supervisionando e passando as tarefas para você diária. Ponto. Tudo para isso, para você ter resultado. Tá ok? Nenhuma dúvida? Márcio, eu tomo remédio. Top. Se você toma remédio, existem estratégias para você, até em jejum, poder tomar o seu remédio. Mas a maioria dos remédios você vai deixando de tomar aplicando esse método. Porque as sirtuínas, o processo de ativar as sirtuínas, você já reverte a diabetes, a hipertensão e por aí vai. Colesterol, dores. Mas mesmo no processo de você jejuar, de intensificar, existem estratégias certas para você, mesmo tomando seu remédio, poder fazer o jejum, se você quiser. Tá bom? Então, não se preocupe se você toma remédio. Maravilha. Terças e quinta, 10 da manhã, a gente tem essa live aqui, né? Apresentando para vocês esse projeto, que é o 10 em 30. Mas o que é 10 em 30? 10 quilos, 8 a 15 quilos. A gente tá falando 10 ali, 10 quilos em 30 dias.
Eu perdi 10 quilos em 30 dias, eu tenho um monte de aluno que perdeu 15, 8, 12, e por aí vai. As mesmas mulheres que não emagreciam há décadas. Tem aluno que falava assim, Márcio, eu não emagreço desde a minha última gestação, né? Mas hoje elas conseguiram. Tá bom? Então, ótimo dia, ótimo final de semana e até terça-feira, ou a gente se vê no desafio, ou não, se vê no desafio, hein? Entra lá. Tchau, tchau, gente.